Graça e paz, meu querido, minha querida, bom estarmos juntos mais uma vez para adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Senhor da glória, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aí na sua casa, convide aí os seus familiares, convide aí os seus amigos, juntos estaremos prestando esse culto ao Senhor, em louvor e adoração a esse Deus que é digno de glória e honra e louvor. Bom é estarmos juntos, como família da fé, como povo de Deus, com o mesmo intuito, com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo do coração, adorando a esse Deus maravilhoso. Que os nossos atos sejam realmente com toda a nossa sinceridade de coração ao Deus da glória. Passando por um momento de oração e de adoração. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar falando contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, adorando e buscando a sua face, Pai. Que nós tiramos esse momento, Senhor, para te adorar, buscar a tua face, Pai, para que cada dia mais nós ficamos mais próximos de ti. Esteja nos abençoando esse culto, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do seu nome. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Façamos juntos a leitura uníssona do Salmo de número 148. Leiamos todos. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra,
monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é achegado. Aleluia! Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Bate no peito, Deus tem jeito. Teu coração, em teu silêncio, o prédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz.
Nós vamos estar fazendo a leitura no Salmo 38, nos versículos 9, 21 e 22. Na tua presença, Senhor, estão meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos na noite deste dia, quando aqui estamos, Senhor Deus, reunidos na Tua presença, Senhor. Sei que temos sido falhos, Senhor Deus, em nossas ações, Senhor Deus, nas coisas que Tu não queres que façamos, muitas vezes fazemos, Senhor Deus. Estamos, Senhor Deus, neste momento, colocando o nosso coração diante de Ti. Sabemos que Tu nos sondas e nos conheces, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, Te pedir misericórdia, Senhor Deus, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que aquilo que nós não, muitas vezes nem pensamos em fazer, Senhor Deus,
Tu já conheces, Senhor Deus, e sabes aquilo que fazemos, Senhor. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Ajuda o teu povo a caminhar diante de ti, Senhor Deus, de uma forma a exaltar o teu nome, a te glorificar em todas as suas ações e manifestar sempre a presença de Jesus Cristo no amor ao próximo, Senhor Deus, na unidade, Senhor Deus, no caminhar da tua igreja, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa honra. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, porque é isso que nós queremos fazer diante de ti, Senhor Deus. E assim eu oro, e assim eu agradeço em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos agora para um momento de louvor com o cântico Seja Engrandecido. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. E é o que faremos agora. Vamos exaltar e engrandecer o nome de Deus, mas que não seja só nesse momento, que possamos lembrar todo dia de dar a devida honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. Vamos todos abrir nossas Bíblias para fazermos uma leitura em Malaquias 3, versículo 10. Logo após, iremos fazer uma oração. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
Se eu não vos abrir as janelas do céu, eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, agradecido a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Senhor, pela sua proteção, Senhor, pelo seu pão nosso de cada dia, que o Senhor nunca deixa faltar, Senhor. Obrigado pelo seu infinito amor para conosco, Pai. Pai amado, Pai querido, que vem aqui agradecer, Senhor, sobre esse dízimo e ofertas que foi entregue a Ti, Senhor. Foi devolvido para Ti, Senhor. Abençoe cada irmão que fez esse gesto. Abençoe também, irmão, os irmãos que não puderam, Senhor, contribuir contigo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar eles, Senhor. Que o Senhor venha abrir a porta de emprego para cada um, Senhor. O Senhor abençoe também aqueles que tinham condições, mas não puderam dar, porque Tu sabes qual é a razão, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, e desde já te agradeço em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar,
de Pai te chamo, esse é meu nome favorito. Cuidas tão bem de nós, teus filhos. O nome Pai eu amo. Eterno Rei, Jeová Deus forte, és de Judá, forte leão, pra te chamar, usamos muitos nomes, porém há um especial. Quando de Pai te chamo, esse é meu nome favorito. Cuidas tão bem de nós, teus filhos. O nome Pai eu amo. Pai, Santo é Senhor. Pai, Santo é Senhor. Quando de Pai te chamo, meu coração se faz tranquilo. Quando de Pai te chamo, esse é o meu nome favorito. Cuidas tão bem de nós, teus filhos. O nome Pai eu amo, eu amo, Eu amo, eu amo. O nome Pai, o nome Pai. Eu Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração por iluminação. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por eu poder estar aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Embora não seja na Tua casa, mas é na casa de cada um de nós, estamos louvando o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por isso, porque podemos estar louvando o Teu nome mesmo separados. Agora, Pai, eu te peço perdão, Pai, pelos nossos pecados. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mesmo com todas essas dificuldades que a gente está passando, mas estamos conseguindo sair vitoriosos. Pai querido, agora entrego o Senhor amado, o pastor que vai nos ministrar a palavra, Senhor, que o Senhor ilumine, que o Espírito Santo ilumine, Senhor, para que essas palavras penetrem em nossos corações e que nós possamos, Senhor, sair desse culto alimentados pela Tua palavra, pelo Espírito Santo. Senhor, toma conta do pastor Marcos Simões, tem misericórdia dele, ajuda para que essas palavras toquem fundo nos nossos corações. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém.
convido você mais uma vez a abrir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E eu quero destacar o verso 6 desse capítulo. Quero ler para você. Colossenses, capítulo 1, verso 6, que nos diz assim: que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Vivemos num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. As heresias adentram de forma confortável em nossas igrejas, embalada pela tolerância e pelo sincretismo religioso. A verdade, ela está perdendo o seu verdadeiro valor de verdade nos dias atuais. A sociedade, cada vez mais distante, cada vez mais descompromissada, cada vez mais longe da verdade. Essa sociedade em que a igreja está inserida, em que nós, como cristãos, inseridos estamos, somos desafiados, a igreja é desafiada a viver pautada na verdade de Deus, na palavra do Senhor, trazer para esta sociedade boas novas do reino de Deus, do reino do Senhor. E aí, algumas indagações aqui, pelo menos duas eu quero destacar e chamar a sua atenção. Primeiro, como a igreja deve se posicionar diante desse caos? Segundo, como enfrentar as heresias do nosso tempo enquanto igreja, verdadeiramente igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais? Precisamos de respostas urgentes, contundentes, precisamos de resposta que nos desafiam, baseados aí na palavra de Deus. E a epístola de Paulo aos Colossenses nos dão respostas para esses desafios, para esse momento tão peculiar e importante e muito reflexivo para nós. Paulo, ele tinha um carinho muito grande por esta igreja, a igreja de Colossos. Paulo, ele sentia alegria, tinha uma gratidão imensa. No verso 3, ele diz que sempre dava graças a Deus quando orava pelos colossenses. Tamanha é a alegria que esse apóstolo, ele agradecia a Deus pela vida dos colossenses. Esta epístola faz parte daquelas chamadas cartas de prisão, como eu já falei em outra ocasião aqui, junto com Filipenses, junto aí com Filemão, junto com Efésios, Colossenses. Então forma estas cartas de prisão, em que Paulo, ele está ali preso em Roma, em uma prisão domiciliar, por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. Ele escreve esta carta, e o seu objetivo aí maior, com esse escrito, é defender, é destacar a supremacia e a suficiência
de Cristo em meio às oposições, aos poderes da época e a tentativa de obter a salvação por um outro caminho. Então Paulo ele escreve esta carta desafiando ali os crentes a permanecerem fiéis, a permanecerem aí firmes na fé diante de tudo aquilo que eles estavam atravessando, diante daquilo que eles estavam aí enfrentando. Colosso ficava na Ásia Menor, ali na parte sul, e era uma província romana, distava mais ou menos aí 160 quilômetros de Éfeso. E a primeira vez que provavelmente alguns ali, habitantes ali das cidades, ouviram falar do Evangelho, foi na terceira viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo está em Éfeso. Provavelmente ali foi o primeiro contato ali dos colossenses com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor. Então, é nesse contexto, é nessa situação que Paulo aqui, ele escreve esta carta, nesse momento que estava ali passando. E esta região ali de Colosso tinha duas cidades vizinhas muito importantes também, Laodiceia e Hierápolis, que está lá no capítulo 4, verso 12. Você pode observar aí essas duas cidades, quando Paulo ele chama a atenção, ou melhor, verso 13, 4:13, diz assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, Paulo então ele chama a atenção aí para esse detalhe tão especial. Então, é escrita por Paulo nessa prisão ali em Roma, e na realidade Paulo nunca chegou a visitar esta igreja, tá? É a primeira carta, a única igreja ali, em Colosso, é a única igreja que eles não conhecem Paulo e nem Paulo eles. Paulo passou ali 3 anos em Éfeso, na Ásia Menor, mas nunca chegou aí a Colosso, a cidade de Colosso. Mas através de alguém que com certeza foi alcançado pela graça de Deus, através do testemunho da sua pregação, e esse alguém nós podemos destacar aqui, está lá no verso 7, que é Epáfras, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras, ele era alguém que seguia Paulo, e consequentemente ele foi alcançado pela graça de Deus, ele aceitou o Evangelho do Senhor e passou a ser ali um braço direito de Paulo na pregação do Evangelho, principalmente ali nessa cidade de Colosso. E foi ali que a igreja foi plantada por Epáfras. Ele é o fundador desta igreja, e ele começa ali a falar das maravilhas da graça de Deus, a falar ali daquilo que Deus, o Senhor, iria fazer, poderia fazer. Era o Senhor, o Todo-Poderoso, era o Deus da igreja. Mas o que estava acontecendo? O que nós podemos destacar aqui e chamar aí a nossa atenção para o momento aqui? Paulo está preso, ele fora visitar, Epáfras foi visitar Paulo e acaba sendo preso também. E Paulo então ali recebe de Epáfras algumas notícias a respeito ali da igreja, de como aqueles irmãos estavam vivendo, qual era a verdadeira situação que eles estavam enfrentando, qual era o momento tão difícil que estava passando. Então, uma das coisas que nós podemos destacar é que a igreja
alguns que estavam ali dentro da igreja estavam recebendo influências do mundo daquela época, e essas influências estavam chegando dentro da igreja. Coisas do mundo estavam adentrando, o paganismo estava presente ali, os costumes também, uma outra coisa também que estava ali preocupando ali Epáfras, e que chega ao conhecimento de Paulo, eram os costumes judaicos, as leis judaicas. Eles queriam voltar, aí algumas tradições judaicas estavam ali adentrando, principalmente o ritual da circuncisão. E por fim também, uma coisa que chama atenção aqui, que Paulo também vai escrever para orientar eles, é a questão da adoração a anjos. Então é dentro desse contexto, dentro dessa situação, que esta igreja aqui era uma igreja que tinha alguns problemas, algumas dificuldades, estava atravessando um momento assim muito difícil. E eu quero destacar e chamar a sua atenção que toda igreja ela tem problema, não existe igreja sem problema. Nós não podemos passar por cima desses problemas, nós temos que resolver esses problemas, pelo amor da igreja do Senhor, pelo amor do Senhor da igreja, para tratar esses problemas. E a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina, né, se você for observar aí, principalmente as epístolas paulinas, as igrejas que Paulo escreve, né, para as igrejas, as cartas, você vai observar os problemas que essas igrejas atravessavam, as situações que enfrentavam também. Então, trazendo para os nossos dias, as nossas igrejas também enfrentam problemas, e nós temos que tentar, né, dentro de tudo mesmo, né, com todo esforço, com toda reverência, com todo amor cristão, tentar resolver esses problemas, tentar resolver essas situações. Então a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca escondeu, né, que é uma coisa muito interessante para nós, que nos chama a atenção, ela nunca escondeu que as igrejas têm problemas. O povo de Deus tem problemas. Então a gente tem que saber resolver, e tem que ser, dentro do possível, resolvido. E a igreja aqui de Colosso, né, Colosso estava atravessando, estava passando, enfrentando aí essa situação, enfrentando aí essas dificuldades. Os pecados pessoais, os pecados coletivos, né, no seio das nossas igrejas, se não forem tratados, se não forem resolvidos, com certeza vão trazer sérios problemas para o seio da igreja. Então, Paulo aqui destaca que essa igreja, ela era muito que abençoada. Era uma igreja que ele, como eu falei no início, ele dava graças a Deus. E o nosso trecho aqui, né, apesar de lermos só o verso 6, mas eu quero destacar o verso 3 ao 8, que é o nosso trecho desse capítulo 1, vai falar sobre a ação de graça. E o contexto próximo, após uma saudação, depois dessas ações de graça, Paulo vai orar, vai agradecer ao Senhor. Paulo vai pela vida dos colossenses, por tudo que eles estavam ali fazendo, por tudo que eles estavam ali vivendo, por tudo que eles poderiam ali refletir como igreja do Senhor. Paulo entendia que o amor, que era ali o fruto do Espírito, né? Verso 8 aqui, quando ele fala, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Com certeza Paulo aqui, ele pôde reportar lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. Isso reflete para nós a consagração verdadeira ao Senhor, quando nós vivemos esse verdadeiro amor. E é sobre isso que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, Deus trabalha toda a nossa vida, toda a nossa área, independente do que for, independente da situação. Deus, ele quer trabalhar a nossa vida por completo. Ele espera de nós uma dedicação por completo.
Deus não quer partes, Ele quer por inteiro que sejamos dele em todos os nossos atos. Então tem que ser uma dedicação total. O Senhor espera isso de nós. Ele quer ser o nosso proprietário em todas as áreas da nossa vida. O Senhor espera isso. Ele tem que viver. Ele quer que vivamos isso, tá? Totalmente dele. Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você manifesta em sua vida tem que ser para a glória, para o louvor ao Senhor. Essa é uma maneira da gente dedicar, essa maneira da consagração a esse Deus da nossa vida, a esse Senhor da glória. Essa verdadeira consagração, uma santificação diária, uma busca completa a esse Deus. Com a sua permissão, atualmente estou lendo um livro que se chama A Redescoberta da Santidade. J. Parker, da nossa editora Cultura Cristã, ele diz aqui um trecho do livro que diz assim, abre aspas, estou entendendo que sem uma vida de dedicação, de santificação, de vida com Deus, é impossível vivermos no presente momento. Fecha aspas. Quero destacar para você, chamar a sua atenção, meu querido, minha querida, como tema da nossa exposição dessa noite, o poder transformador do Evangelho da Graça. O poder transformador do Evangelho da Graça. Esse poder, esse Evangelho que transforma nossas vidas, que transforma os nossos corações, e que aqui, nesta epístola, a esta igreja, aos Colossenses, transformou, com certeza, a vida daqueles irmãos. Paulo, a partir do verso 3 até o verso 8, Paulo relata que está feliz por esta igreja. Através do relato aqui de Epáfras, ele tem recebido ali informações desse líder espiritual, tá? Ele está feliz. E ele dá, e como já falamos, ele agradece a Deus em ações de graça pelos atos dos Colossenses. E aí, eu quero destacar 3 coisas importantes que nos chama a atenção aqui nesse trecho do nosso texto, em que, do motivo do porquê Paulo ele agradece a Deus, destaca ali aqueles irmãos ali na igreja, por chamarem assim a atenção, e com certeza tem algo assim, tudo a ver conosco, e um desafio para nós nos dias atuais. Tudo isso, 3 coisas nós devemos destacar. Primeiro, no verso 4, ele diz assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha que coisa maravilhosa que Paulo chama aqui e destaca na vida dessa igreja. Aquela igreja, ela dava um testemunho, aqueles irmãos ali davam um testemunho de que a fé, como diz aqui, ouvimos na vossa fé. Fé era abraçar o Evangelho do Senhor. Fé era a convicção que eles tinham, a certeza, sem sombra de dúvida, na pessoa de Jesus Cristo. Eles uma vez largaram o paganismo, eles uma vez deixaram as heresias de lado, agora abraçaram com a fé o cristianismo. Não foi
Paulo que esteve ali pregando para eles, mas através de Epáfras, o fundador da igreja, o plantador daquela igreja, que um dia também foi alcançado. Ele foi ali o instrumento de Deus para levar ali a cidade de Colossos a palavra do Senhor. E pela fé, Paulo agora está levantando, destacando isso, a fé na vida deles, tá? Temos ouvido da vossa fé, a respeito da fé de vocês. Meu querido, minha querida, a obra de Deus não depende de homens, pelo contrário, nós que dependemos do Deus da obra. A fé que eles tinham era a fé que ligava eles a Deus. A fé que eles tinham era a certeza de que eles pertenciam a Deus, ao Senhor. E aí a gente tem que parar e pensar e analisar a fé que um dia nós fomos alcançados, a fé que um dia Deus colocou em nosso coração, a fé que nós devemos hoje testemunhar, a fé que nós devemos hoje falar, a fé que nós devemos hoje proclamar. Esta fé, ela é desafiadora para os dias atuais. A fé que nos leva, que nos faz assim mostrar a quem nós cremos, a quem nós confiamos, a quem temos a certeza e a convicção de um Deus da nossa vida. Essa é a fé que Deus espera de nós, a fé que um dia, que pela graça salvadora do Senhor, nós testemunhamos e convictos estamos que somos salvos pela graça de Deus. Esta fé que nós devemos testemunhar, da mesma forma que eles estavam testemunhando aqui os colossenses, devemos testemunhar nos dias atuais, devemos colocar em prática na nossa vida. Era uma fé viva, era uma fé contundente, era uma fé que eles viviam, uma fé que vence, uma fé que fazia eles ali a caminhar com Deus. Pois sem fé, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Dê um testemunho sincero e honesto, convicto da sua verdadeira fé nesse Deus. Segunda coisa que eu quero destacar aqui está no verso 4 também. Ele fala assim: além da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Amor, nós sabemos, nós conhecemos, o amor aqui é expressado nos relacionamentos, é expressado na vida deles, no relacionar deles, na vivência deles. E Paulo aqui chama atenção: o amor que tendes para com todos os santos. A forma, um dia quando somos alcançados, nós vivenciamos de uma maneira assim, sabe, diferente, movidos pela ação de Deus, pelo poder de Deus, pela obra desse Deus maravilhoso em nossas vidas, demonstrando esse amor, o amor que com fé, juntamente com a fé, são a essência do grande mandamento de Deus, que está lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Esse amor que devemos expressar. O amor deles mantinham eles ligados, próximos uns dos outros. O amor que nós devemos encontrar, que devemos vivenciar, que devemos conhecer. O amor como fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
o amor, como Paulo registra lá no capítulo 5, verso 22, esse fruto desse amor de Deus em nós. Nós precisamos vivenciar. E a terceira coisa que eu destaco aqui para nós, além da fé, além do amor, está no verso 5, logo no início, a esperança. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. E aí eu quero chamar a sua atenção, essa palavra aí, esperança, que nós temos aqui no verso 5, no original, em todo o Novo Testamento, ela tem assim uma conotação muito diferente do nosso português, esta palavra esperança para nós. Para nós, esperança desperta alguma coisa assim de dúvidas que a gente tem esperança que possa acontecer, tá? Só que no original, no grego, não funciona assim, pelo contrário, expressa aqui a realidade da certeza, da convicção, daquilo que é esperado, mas que vai acontecer. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós, dentro desse contexto no original desta palavra esperança? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, ou seja, eles estão vivendo, eles estão ali com a certeza, com a convicção de que eles já pertencem a uma nova pátria, eles fazem parte de um novo céu, eles pertencem ao reino de Deus, sem sombra de dúvida, sem dúvidas algumas. Vai acontecer. Os colossenses tinham a certeza da vida que lhe estava prometida nos céus. Eles largaram o paganismo, como já falamos, e abraçaram o cristianismo como a certeza, a convicção de uma nova vida, com a esperança de um lar celestial. Somente esse poder transformador do Evangelho do Senhor, da graça de Deus, transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas. Esse poder transformador do Evangelho da graça nos torna diferentes como servos de Deus. E essas três coisas, fé, amor e esperança, devem permear a nossa caminhada, devem permear a nossa vida, devem fazer parte da nossa existência diante dessa sociedade, diante desse mundo, diante desses questionamentos, diante de tantas coisas que têm acontecido, e somos desafiados a proclamar, a viver, a vivenciar esse genuíno Evangelho do Senhor. Então, meu querido, esses são os dons de Deus: fé, amor e esperança plantados pelo Senhor ali na vida dos colossenses, e que Deus com certeza tem plantado em nossos corações também. E não são virtudes produzidas por nós mesmos, é Deus que coloca em nós, através da ação do seu Espírito Santo. Paulo enfatizou aqui a soberania de Deus em dar a salvação, em dar esse presente. Graça é algo imerecedor, esse presente que eles alcançaram, esse presente aí que eles foram ali, com certeza, pela graça do Pai, eles obtiveram. E aí, eu quero concluir, deixar algumas lições para nós. Primeiro, o Evangelho, as boas novas da graça, é a melhor notícia dos céus que chegou até nós. Olha o verso 5: por causa da esperança
que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho das boas novas, o Evangelho que veio dos céus. É a boa notícia. Segunda coisa que eu quero deixar como lição para nós: o Evangelho da graça é a verdade que vem de Deus ao coração do homem. Quando ele fala aqui, ainda no verso 5, quando ele diz aqui, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Eles ouviram. E esta verdade, ela veio da parte de Deus através de Epáfras. Epáfras falou desta verdade. Epáfras foi alcançado pela verdade. E aí, meu querido, minha querida, nós temos que desenvolver esta verdade em nossas vidas, essa verdade que vem de Deus, não negociando, não mercadejando, mas não abrindo mão dos princípios e preceitos da palavra do Senhor, a levar a verdade em meio aí essa inverdade que vivemos. Terceira lição que eu quero deixar para você aqui: o Evangelho da graça de Deus deve ser pregado a todo o mundo. Olha o verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Esse é o Evangelho que chega, que alcança, que vai além das barreiras, que vai além, sabe, de tudo, de todos. É o Evangelho que, com a ação do Espírito Santo, ele abre, ele destrói, ele joga por terra todos os empecilhos, quando Deus age, quando o Evangelho da graça chega. É cumprir aquilo que o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 28, ao seu discípulo: ide, verso 19, ide por todo o mundo, ide por todas as nações, pregai. Quarta lição: o Evangelho está centrado na graça de Deus. Como já falamos, graça é um presente imerecedor. E esse Evangelho está centrado na graça do Senhor, porque lá no finalzinho do verso 6, ele diz: a graça de Deus na verdade. Um dia eu fui alcançado, um dia você, meu querido, minha querida, foi alcançado também. Isso foi um presente de Deus na sua vida, foi a misericórdia do Pai por mim e por você. E esta graça, ela deve ser estendida, esta graça, ela deve ser proclamada, esse Evangelho, essa boa nova deve ser chegada àqueles que ainda não conhecem, não têm e precisam conhecer esse Senhor Jesus, porque só Ele, a partir dEle, conforme a vontade dEle, Ele trabalha os corações, Ele age nos corações através do seu Espírito Santo. Quinta lição: o Evangelho da graça produz fruto. Olha o verso 6, dizendo assim, está produzindo fruto e crescendo. E um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, ali no verso 9, 10, ali você vai ver. É Deus que dá o crescimento, mas alguém tem que levar a palavra. Alguém tem que espalhar, num bom sentido, a palavra, porque Deus trabalha e ela sempre produz fruto. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Onde ela chega, e aqui o produzindo, o verbo aqui está no gerúndio, uma ação contínua, os verbos aqui. Mas na realidade, lá no original, significa, esse produzindo significa frutificar, dar fruto como resultado.
Esta é a palavra do Senhor. E por último, última lição: o Evangelho da graça deve ser pregado, deve ser falado, deve ser crido. Versos 7 e 8: segundo fossem instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então esse Evangelho da graça, ele deve ser pregado, ele deve ser crido. Foi exatamente isso que Epáfras fez. Ele pregou o Evangelho aos Colossenses. Os colossenses foram alcançados, e a igreja ali surgiu, e a igreja ali cresceu. O fruto veio com a ação do Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela alcança o mundo através do Evangelho. Ela é o instrumento de Deus aqui na terra. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós devemos pregar a palavra, levar a palavra. E eu quero finalizar dizendo: vivemos num tempo, como eu comecei, falando, vivemos num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. Nós somos desafiados a responder. Nós somos desafiados a responder à altura em quem e de quem pregamos como servos e filhos de Deus. Somos incomodados diante desse momento aí que nós estamos atravessando, dessa situação que nós estamos enfrentando, da presente sociedade que nós estamos inseridos. Somos desafiados a defender as verdades do reino, a proclamar as verdades do reino, a fazer a diferença como servos súditos desse reino de Deus aqui na terra, em meio a essa sociedade totalmente alienada, fora do padrão de Deus. Precisamos vivenciar e testemunhar o verdadeiro poder do Evangelho da graça de Deus em nossos dias. Precisamos desenvolver, testemunhar a fé, o amor e a esperança constantemente em nossos dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor da glória. Que Deus te abençoe, Deus te sustente, firmes e inabaláveis sejamos diante desse momento tão desafiador. Fique na paz. Saudamos irmãos em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar,
Queridos, nesse momento vamos orar ao Senhor, momento de intercessão, momento de colocar diante do altar do Senhor as nossas petições, aquilo que está lá dentro do nosso coração, que tem nos incomodado, tem tirado a nossa paz, tem nos preocupado. Eu convido a você, meu querido, minha querida, a nesse momento orar a Deus, interceder aí a esse Deus maravilhoso diante dos momentos que atravessamos. Senhor, nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Pai, as nossas vidas em primeiro lugar. Tu que sondas e conheces os nossos corações, Tu sabes, ó Pai, o que está lá no nosso interior, Tu sabes os momentos que temos vivido, temos passado, Tu sabes os momentos que tem tirado, Senhor, com certeza, Pai, tirado a nossa paz, tirado a nossa alegria, que ela seja no Senhor. Pai Santo, Pai amado, entra com a Tua providência, manifesta o Teu poder diante desse caos, diante dessa sociedade, diante desse mundo que nós estamos vendo e vivendo. Pai, misericórdia, 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 Pai. Como servos do Senhor, sejamos destemidos, venhamos a impactar esse momento com a fé, com o amor, com a esperança que nós temos no Deus da glória, que é o Senhor. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos entes queridos, os momentos que estão vivendo, atravessando, que as Tuas misericórdias estejam presentes sobre eles, em nome de Jesus. Queremos colocar os nossos enfermos, ó Pai, pessoas queridas nossas, Pai, queremos lembrar nesse instante, colocar no Teu altar, ó Deus, aqueles que estão no leito da dor, do sofrimento, aqueles que estão, ó Deus, ali lutando pela vida, Pai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E nesse momento também incluir aqueles que estão em tratamento de saúde, aqueles que estão na expectativa, Pai, de exames, de consultas, ó Pai, em nome de Jesus, esteja visitando, esteja renovando, esteja sustentando essas vidas, ameniza a dor, o sofrimento, aqueles que estão no leito nesse instante, Pai, vá ao encontro deles, em nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder. Diante desta pandemia que nós estamos atravessando, ó Deus, dessas incertezas, insegurança, será que já passou, será que não passou, será que podemos fazer isso, aquilo, ó Pai, misericórdia, nos dá uma direção, nos mostra o caminho, que a nossa fé esteja inabalável no Senhor, ao Deus da glória, ao dono da nossa vida, é em Ti que nós esperamos e temos a nossa certeza e convicção. Pai, esteja com essas autoridades, esteja com nós, com os profissionais de saúde, esteja com esse momento tão assim tenebroso, difícil, ó Deus, estamos atravessando. Misericórdia, nós te pedimos mais uma vez. Visite, ó Deus, visite essas vidas que carecem, necessitam e precisam do Senhor. Levanta a Tua igreja com a mensagem poderosa do Senhor, da parte do Senhor, a trazer, ó Deus, respostas para tantas inquietações, tantas inseguranças, para trazer, ó Deus, vindo do alto, o refrigério e o conforto do Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, nós te suplicamos a Tua intervenção, te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Assim nós oramos, já agradecidos, porque temos a certeza que o Senhor está agindo no alto e sublime trono, reinando poderosamente. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e o consolo, o conforto, a alegria do Deus Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, esteja em seu coração, e não só, ó Pai, com o Teu povo, a Tua igreja, mas com todas as igrejas espalhadas na face da terra. O Teu povo espalhado por todo o mundo, recai nessas bênçãos, vinda do alto, vinda do Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, hoje e para
todo sempre. Música